E esse é o módulo 1, aula 2 da formação de núcleos UKCB. E a aula agora é sobre o pedigree UKCB. Se você não sabe o que é o pedigree, é novo na sinofilia e está aprendendo um pouco mais sobre isso, saiba que o registro de pedigree ele é um documento que se assemelha a um documento de certidão de nascimento do cão, com a árvore genealógica de seus ancestrais, pai, mãe. Lá no documento de pedigree deve haver informações, como por exemplo, exames de DNA, se possui ou não, se possui microchip ou não, cor dos cães e outras informações como títulos. É muito importante também saber que o documento de pedigree ele deve ter a finalidade de atestar a pureza racial do animal, a procedência dessa pureza racial e, consequentemente, atestar a propriedade desse animal. No Brasil, nós temos um problema muito grave. Os documentos de pedigree que estão circulando no mercado hoje, em grande maioria, não tem como comprovar que aquele documento realmente é daquele cão. E a UKCB ela tomou uma medida para se proteger quanto a isso, até devido às dificuldades de microchip ou teste de DNA, que foi a utilização da fotografia. Todos os reprodutores da UKCB possuem uma fotografia no seu pedigree, tá? Caso não tenha e por algum motivo você pegou um documento que não tem fotografia, provavelmente esse documento era de um filhote que cresceu e se tornou um reprodutor dentro do canil. E é necessário fazer a atualização desse documento antes da reprodução, que é uma segunda via atualizada desse documento. Isso é muito importante para garantir a segurança dos nossos usuários e dos nossos clientes. Assim, é claro, tornando o documento da UKCB ainda mais seguro. O pedigree UKCB também é o único no Brasil que possui algumas certificações, desde a gráfica, um selo de florestamento global pela FSC, que diz que nossos documentos eles vêm de madeira de reflorestamento e eles são documentos que podem se decompor na natureza de forma rápida sem agredir o meio ambiente. Além disso, nós fazemos os documentos em uma gráfica ISO 9001, ou seja, nossos documentos na proposta de trabalho da UKCB, ele segue os padrões ISO 9001. E somos a única instituição e empresa que trabalha com registro de pedigrees no mercado com um certificado de pedigree padrão NBR 15540, que fala sobre documentos de segurança oficiais. Ou seja, nosso documento é um dos mais seguros do mundo, sendo o mais seguro pedigree no Brasil hoje, tanto no suporte, no papel, quanto na informação que está nele. Bom, você que está chegando agora e provavelmente talvez não tenha convívio com o mercado da sinofilia, com o mercado de cães, o documento de pedigree ele tem uma série de finalidades. E o mais importante é que esse documento seja reflexo do cão e do seu histórico. O documento de pedigree ele passa a ter reconhecimento internacional verdadeiro quando ele possui uma instituição, uma federação por trás, além do reconhecimento nacional e legal. Você precisa ser uma empresa registrada legalmente no Brasil para poder emitir um documento. Existem algumas empresas aí no mercado que emitem um documento que tem o mesmo valor de você emitir o documento na sua própria casa. Você poderia, sim, emitir um papel na sua casa, um documento com a árvore genealógica do seu cão e declarando isso legalmente, aquela informação ela é verdadeira e assinar. Você pode fazer isso, mas é muito melhor que você tenha esse registro em uma empresa séria, com banco de dados, e ele possa ser verificado sempre que necessário, garantindo ainda mais segurança para os criadores. Outra informação importante, tá? O reconhecimento internacional para o pedigree. No registro de pedigree, há apenas 2 federações a níveis mundiais onde você consegue de fato um reconhecimento internacional a nível global de verdade. E como você sabe se um documento de pedigree ou não tem reconhecimento internacional ou não? Simplesmente quando você consegue emitir o passaporte do seu animal em países onde a criação de animais ela é regulamentada, como dentro da Europa e alguns países do Acordo Schengen, como Reino Unido, Suíça e etc. Se você vai para esse país e o seu documento você não consegue transferir para uma instituição ou registrar em uma instituição que entre no banco de dados da Europa e ele emita o passaporte do seu animal, então esse documento ele não possui reconhecimento internacional verdadeiro. Veja, nós estamos falando de reconhecimento internacional onde o berço da sinofilia global iniciou na Europa. E se no berço da sinofilia global, aquele documento, aquele papel, ele não é reconhecido, me desculpa, ele dificilmente vai ser reconhecido em qualquer outro lugar do mundo.
E hoje, apenas 2 federações internacionais que de fato você consegue emitir o seu documento de pedigree, ter o reconhecimento internacional de verdade e emitir o passaporte animal. Uma é a Federação Allianz Canino Worldwide, que é o KCB, possui contrato de exclusividade no Brasil, e a outra é a Federação Sinológica Internacional. Essas são as 2 únicas federações, com uma grande ressalva. A Federação Allianz Canino Worldwide, devido ao seu papel educacional, ela também possui um lastro, ainda que indireto, nos registros de pedigree governamental. Não diretamente o governo da Espanha reconhecendo os registros de pedigree como um documento governamental. Não é isso. Mas como os documentos da Allianz, eles vão para o banco de dados internacional na Europa, ele emite o passaporte animal, esse registro ele passa a ser um registro comum em toda a Europa. E ele, obrigatoriamente, ele é aceito pelas federações concorrentes dentro da União Europeia. E isso é muito importante, porque isso é fruto de algo que já aconteceu na Europa, de um processo judicial, de uma derrubada de um monopólio global que havia anteriormente, fazendo hoje do documento da UKCB um documento reconhecido internacionalmente de verdade. Ainda que tenha muitas empresas que se dizem empresas de pedigree com reconhecimento internacional, sabem que verdadeiramente no Brasil só existem 2.